Você está começando na enfermagem do trabalho, fez a especialização, acabou de mudar de emprego e às vezes tem a sensação de que está apagando incêndio? Olha só a mensagem que eu recebi, vê se você se identifica com ela. Início de carreira, entrei em uma empresa que antes não havia um controle assíduo, vários asos vencidos. Por onde começar? Empresa grande, criando planilha do zero e apagando incêndio. Se você se sente assim, essa aula com certeza é para você. Eu sou a Soraya, sou enfermeira do trabalho desde 2007 e aqui nesse canal eu compartilho histórias e experiências para que você não passe por tanto perrengue como eu passei lá no início da minha carreira. Eu me senti várias vezes apagando incêndio e não foi só no começo da carreira não. Quando a gente chega numa empresa que ainda não está organizada, essa sensação também é bem comum. E o que é pior, tem gente que está há anos no mesmo lugar com essa mesma situação, com essa mesma sensação. Então, se você se sente assim, assista essa aula até o final, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Essa aula é só um aquecimento, é só uma amostra daquilo que você precisa conhecer para você dominar as práticas da enfermagem do trabalho, ser um profissional de excelência sem essa sensação de que está apagando incêndio. Eu vou promover nos próximos dias a jornada enfermagem do trabalho na prática, então a gente está se aquecendo para essa jornada, e na jornada você vai ver que é possível dominar as práticas, que existe uma metodologia que te ajuda demais a identificar aquilo que você precisa priorizar, aquilo que é responsabilidade da enfermagem e aquilo que não é também, porque tem coisa que acontece no dia a dia das empresas que não é nosso, né? É da empresa. E esse senso de urgência, esse senso de limite de atuação, é difícil da gente administrar. Por quê? Na nossa formação, nós temos o olhar assistencial. Então, as nossas prioridades, elas sempre estão voltadas ao cuidado com o paciente. Então, quando a gente tem um paciente crítico, é fácil da gente saber o que é urgência e do que não é, né? Aliás, do que é emergência. Aí a gente tem que sair correndo, obviamente. Mas quando a gente está no ambiente corporativo, muda o cenário, porque a nossa urgência não é necessariamente uma pessoa precisando de cuidado. Às vezes é um documento que precisa ser emitido. E quando a gente não tem algo tão palpável com a pessoa apresentando sinais vitais alterados, né, um sangramento, alguma coisa, a gente normalmente se perde nesse senso de urgência, né? Então vamos deixar de lado a questão assistencial, a questão de primeiros socorros que pode acontecer na enfermagem do trabalho também. Vamos focar na questão administrativa, na gestão de documentos por prioridade que a gente precisa ter esse senso, né? Essa organização e compreensão pessoal. Então, quando essa pessoa me diz que ela está apagando incêndio, é quando a gente não tem essa noção muito clara ou tem tanta demanda para fazer que não sabe por onde começar. Então, a gente tem que pegar essa demanda que é maior e quebrando em pedaços menores para que elas sejam alcançadas. Se a gente não fizer isso, a gente só vai ficar maluco, tá, gente? Então não faça isso. A gente tem que ter prioridades e lembrar que dentro das empresas, os atendimentos são ambulatoriais. Então, aquilo que você não fez hoje, é você que vai fazer amanhã, né? Lembrando que a gente está falando de questão administrativa, não estamos falando da questão assistencial. Sempre que tem um acidente, alguém passando mal, a gente vai parar tudo para atender. Então, esquece essa parte, vamos focar na questão administrativa propriamente dita. Então, quando a gente tem várias demandas, a gente tem que fazer um ranking daquilo que a gente precisa priorizar, literalmente, tá? E como que eu começo isso, né? Então, pensando que a pessoa aqui está organizando a casa, fazendo uma planilha para ter noção dos asos vencidos. Então, vamos focar nisso. Como que a gente começa esse levantamento de dados? Primeiro, quem tem que fornecer para a gente essa base de funcionários é o RH. Então, lembra que a gente está no mundo corporativo, cada um tem uma parte dentro deste mundo e a gente precisa conversar com as outras áreas. Então, você está chegando agora, você vai na RH para perguntar quem que pode te ajudar com essas informações cadastrais, tá? E aí eu estou falando de identificação do funcionário, número do CPF, porque ele está dentro do sistema do e-social, né, para identificar a pessoa. A gente pode ter homônimos, né, são pessoas com nomes exatamente iguais, então a gente precisa ter um dado pessoal que diferencia essa pessoa. A gente precisa saber o setor, o cargo, porque dentro dessas informações existem riscos ambientais que podem determinar exames complementares. Nossa, Soraya, você está falando um monte de coisa, eu não entendi nada. Então vamos trocar em miúdo. Eu tenho um trabalhador e esse trabalhador ele está exposto a algum risco
risco ambiental, um produto químico, uma iluminação mais reduzida, temperatura mais baixa, enfim. Existe um mapeamento do ambiente que determina os cuidados que a equipe de saúde ocupacional tem que proporcionar a esse trabalhador para que ele não venha adoecer naquele ambiente. Então, existe um documento que elenca essas informações e, a partir desse, o médico do trabalho vai fazer um outro documento que a gente tem que saber o que significa, que é o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, é um programa, é um guia, é o que vai dizer o que você precisa fazer, literalmente. Então, é um guia de consulta, que pode ser um PDF, pode ser escrito, pode ser o formato que for, tá? Então, é um guia que vai ter lá todos os cargos ou todos os setores e os exames complementares, que pode ser exames laboratoriais, como audiometria, exames de sangue, pode ser espirometria, raio-x. Então, o médico vai mapear os exames complementares necessários para cuidar daqueles trabalhadores. Então, existem diferenças de exames complementares de acordo com os setores, porque existe exposição diferente de acordo com a atividade da pessoa. Então, agora você já entendeu que existe um risco, né? Que existe a necessidade de um monitoramento e existem exames que fazem parte da gestão desse monitoramento. Identificando quais são os exames complementares, você pode confrontar isso com a planilha que o RH vai te mandar. E aí você vai precisar colocar mais uma informação, que é a data do último exame, do último ASO, para ver qual é a periodicidade no PCMSO. Então, pode ser 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Isso vai estar escrito no PCMSO, não precisa inventar roda, tá? Você vai consultar a data e vai programar exatamente conforme está lá. Existem empresas que fazem essa programação de próximo exame com base na data de admissão do trabalhador. Outras empresas fazem a partir da data do último ASO, né? Então, independente de quanto tempo ele trabalha na empresa, ele tem um ASO anterior, nem que seja o admissional, né? Então, a gente tem uma data corte que vai determinar a próxima ação, o próximo ASO. Eu prefiro usar a data do último ASO, então eu vou me referir dessa forma, mas se onde você trabalha a data da admissão, segue da mesma forma. Você precisa ter um marcador que diga a próxima ação. Então, a partir dessa programação, você vai ter que fazer os exames que estão vencidos há mais tempo, né? Ah, isso parece óbvio. Não. Quando a gente tem tanto exame vencido, às vezes a gente não sabe nem por onde começar. Porque pensa aí, eu tenho os exames que estão vencendo agora e tenho os exames que já estão vencidos. O que eu faço primeiro? Né? E aí a gente põe uma pitadinha aí que vai fazer a diferença para você ter um olhar mais abrangente dessa gestão. Pensando do ponto de vista de atraso, se está atrasado um dia ou está atrasado há 6 meses, todos estão atrasados. E aí você vai ter que desenvolver o seu pensamento para ir além, né? Qual que é o meu maior risco? De perder uma doença que está há 6 meses ou que está há 1 mês, né? Então eu já tenho a visão do assistencial. Lembra que ele estava de lado na questão de emergência, mas em atendimento ambulatorial, atendimento preventivo, eu preciso ter essa visão de cuidado. Então é um equilíbrio entre o cuidado com a saúde do trabalhador e aquilo que a lei manda fazer. Então, se eu tenho exames há 1 mês atrasados e há 6 meses, é por esse que eu vou começar, porque eu preciso saber como essas pessoas estão. Então, eu pego o exame mais atrasado para ele ser priorizado. Ah, mas Soraya, a empresa está sendo exposta porque está atrasado? Tá. Só que ela vai ser muito mais penalizada se tiver um passivo trabalhista de uma doença que estava lá no trabalhador no grupo de 6 meses atrasado e a empresa não fez o exame. Ela pode ser vista como negligente, né? Então, não que isso aqui não possa acontecer, mas aqui o risco jurídico é pior. Então, a gente prioriza o mais atrasado. E na medida que você consegue colocar isso em dia agora, você vai ver o reflexo disso no próximo exame. Então, é um trabalho de construção de raciocínio, em primeiro lugar, em relação a essa gestão, e depois construção de um cronograma que vai determinar os seus próximos exames nos próximos meses ou no próximo ano, de acordo com o PCMSO, né? E aí você pode falar, ah, mas Soraya, eu não sei como priorizar isso, eu não sei como identificar essa necessidade, eu preciso mandar para o e-social, eu não sei o que eu faço. Você precisa entender
como é a política da empresa em relação a isso? Quem faz o envio do e-social? O que é o e-social? É o sistema que o governo usa para fiscalizar se as empresas estão cumprindo as normas, né? Então, o exame periódico, o exame ocupacional, propriamente dito, ele é um item que é fiscalizado pelo governo. Então, se eu tenho grupos de 1 mês ou de 6 meses atrasado, o risco é o mesmo do ponto de vista do governo, mas do ponto de vista de saúde, a gente pega o mais antigo, aquilo que pode ser pior. E vai fazendo isso na medida que você tem agenda disponível. E aí você vai pegar a quantidade de exames que você tem e a sua capacidade de atendimento numa semana, no mês, e para você ter uma projeção de quanto tempo você precisa para colocar a casa em ordem. O que é colocar a casa em ordem? É fazer dentro do mês os exames que vencem naquele mês, né? Então faça essa projeção para você ter ideia de energia de tempo que você precisa dedicar para essa demanda atual. Dessa forma, você vai ter ideia de quanto tempo você precisa para depois que você regularizar isso, você possa pensar numa outra demanda, né? Pensar em campanhas de saúde, pensar num controle positivo de absenteísmo, para você ter outras demandas, né? Que são tão importantes quanto, mas que essa aqui, ela é mais urgente porque ela tem a exposição ao governo, o risco de multa, o risco de notificação. Então, quando a gente está na enfermagem do trabalho, a gente precisa ter esse senso de urgência, pensando naquilo que pode expor a empresa e que pode expor ao trabalhador. Então, lembra que eu falei do e-social, porque expõe a empresa, e lembra que eu falei do cuidado, né? Daquele grupo de 6 meses que pode ter alguma doença, e é aqui que a gente tem que priorizar o nosso atendimento, porque a gente tem que pensar na saúde do trabalhador também, né? Então, esse senso de prioridade a gente vai construindo, é plenamente possível. Eu já entrei numa empresa que tinha 900 exames atrasados, a gente fez uma força-tarefa, em 2 meses a gente colocou tudo em ordem, porque estava numa época importante de implantação de e-social, então a gente precisava fazer isso rodar de uma forma que fosse linear e que não tivesse atraso, né? E depois, na medida do tempo, a gente foi equalizando para que a quantidade de exames em cada mês ficasse mais equilibrada para não haver sobrecarga, né? Senão a gente tem meses com altas demandas e outros meses a gente não tem exames e aí a gente pode ter uma quebra na rotina, né? Então, sendo atendimento ambulatorial, a gente não precisa se matar naquele momento somente. A gente pode equalizar para que as rotinas sejam auto-administradas. E esse poder quem tem é a enfermagem. Só que a gente só tem quando a gente tem essa noção de gestão, de administração, né? Então, se você está apagando incêndio, essa aula foi para você. Me conta aqui nos comentários o que você achou, qual foi a sua experiência e se você tem alguma sugestão, alguma coisa que possa ajudar essa nossa colega que estava apagando incêndio, conta a sua história também. E eu vou aproveitar e deixar o link de inscrição da jornada aqui para você participar. É uma série de 3 aulas online gratuitas específicas para enfermagem e mais, para quem quer dominar as práticas da enfermagem do trabalho. Eu espero você na jornada.